Então, como eu tinha prometido, né, que depois outra hora voltava para continuar falando aqui a respeito dos versículos bíblicos, né, aqui das passagens, das rebeliões, né, então eu cheguei ali até a segunda rebelião, que foi a de Coré. Agora nós vamos aqui tratar um pouquinho a respeito da rebelião de Abessalão, né? O Abessalão também foi um outro rebelde, né? Que se rebelou contra o seu próprio pai, né? Tentando fazer ali. Temos umas passagens mais ou menos parecidas, mas não chega a ser rebelião. Rebelião desse tipo aqui mesmo, tentando tomar o trono, tentando tomar o lugar do usurpar, né? No caso, aqui querem usurpar o trono do próprio pai, né? Mas então vamos ver esse Abessalão aí. Vamos ler em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14 ali, né? Depois aí, se você quiser ler mais para frente o assunto mais apurado, 2 Samuel, capítulo 15, todo ali, vai falar. Mas eu vou ler somente 18, 14. Oh, glórias. 2 Samuel 18, 14 está escrito assim. Então disse Joabe, não me demoras, não assim, né? Não me demorai assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio dos carvalhos. Ah? Então, você veja só o que é que dá a uma pessoa ser rebelde, né? Uma pessoa tentar, querer usurpar, querer desobedecer à lei, em vez de ir pelo caminho certo, ir pelo caminho direito, né? Resolve fazer isso aí. Olha a situação dele aqui, onde é que ele veio parar, né? Ele era muito vaidoso, segundo a Bíblia nos fala que o cabelo dele, ele cortava de ano em ano só o cabelo lá, e disse que o cabelo dele pesava 1 talento de ouro, né? Era muito ouro na cabeça desse rapaz. Era vaidoso, né? Cabelão grande, né? E tudo metido. E foi exatamente nessa vaidade dele que foi pego, né? Diz que segundo ele ia correndo, né? Até no momento fugindo ali de diante dos exércitos de Davi, né? Que o Davi, digamos assim, mesmo tendo deixado para trás uma boa parte, mas uma boa parte dos fiéis soldados valentes dele estava tudo com ele, né? Ali. Aí no momento que ele estava correndo, fugindo, disse que a mula dele pegou e passou debaixo de um pé de carvalho e aquele cabelão dele pendurou, ficou pendurado pela cabeça lá, pelo cabelo. Aí chegou aquele servo e correu para Joabe, né, que era o general do exército de Davi, e falou para ele, olha lá o Joabe, onde é que tá o Absalão? E ele tá, vai lá, pediu para ele ir lá e matar ele. Aí ele começou a demorar, falou, você está demorando muito, vem aqui. Aí pegou, o próprio Joabe foi lá e pegou esse dardo lá, né, e ultrapassou o coração dele, né? Mesmo tendo recebido toda a orientação do pai Davi, que Davi, né, depois, segundo a Bíblia nos fala aqui, que eu falei para vocês lerem, vai parar a frente depois, Davi ficou chorando e o povo ficaram bravo com ele, falou, mas não dá para entender, né? O Absalão era teu inimigo e tudo, e esse soldado aqui que estava contigo aqui do teu lado, né? Tu não faz nada, não lamenta, e agora vai ficando lamentando aqui pelo Absalão. E Davi chorava, ah, Absalão, meu filho Absalão, né? Você vê como é que é o pai, mesmo que o filho seja rebelde, o pai tem muito amor pelo filho, né? No caso é o nosso Deus. Nosso Deus tem muito amor por cada um de nós, né? E também nós vemos aqui a outra passagem, né, que não está contida aqui, no caso teria para mais para frente lá, né, é que quando o rei Davi morreu, que foi empossar Salomão lá no trono lá, aí ele pegou e pediu, né, esse Adonias, ele pegou e pediu, né, para ficar com a bisaga lá, aquela jovem, né, virgem que tinha sido colocada como esposa de Davi. Na realidade não era bem esposa, foi colocada do lado dele, né, para aquecê-lo, né, para esquentar, que ele estava velho já, né,
fazer o quê? Aí, mas não é do jeito que era aquecer mesmo o corpo, né? Porque diz que o jovem, né? Aí ele não tinha relação nenhuma com ela, porque segundo a Bíblia diz que ela era virgem, né? Davi não teve relação nenhuma com ela, não coabitou com ela, né? E ela era virgem. E Adonias se apaixonou por ela e queria casar com ela de todo jeito. Foi pedir para Salomão. Para quê? Foi pedir lá para Salomão exatamente a virgem lá de Davi, se deu muito mal, né? Morreu também, né? Foi morto ali, né? Mesmo sendo rogado, pedindo para a mãe de Salomão para não deixar que acontecesse nada, não quer nem saber, morreu assim mesmo. Então, meu amigo, o resultado de todo rebelde é bem dessa maneira, sempre a destruição, né? Então, glórias a Deus por isso. Mas nós vamos ver aqui ainda, né? Que os cristãos verdadeiros não lhe é permitido, né, se rebelar, fazer rebelião, né, e sim obedecer os bens, né, e príncipes daqui da terra, né. Vamos ver o que Jesus de Nazaré disse lá em Mateus 22, capítulo 22, versículo 20 e 21. Mateus 22. Glórias a Deus. 22, versículo 20 e 21. Meu Jesus amado. Então vamos lá, Mateus 22, 20 e 21. Está aqui escrito assim, dessa maneira, para todos verem, né? E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dize eles: de César. Então ele lhe diz: dás, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tá? Aqui está aquela passagem que já hoje eu preguei falei em outro trecho que eu tinha pregado a respeito de dar a César o que é de César e a Deus o que é que foi Pedro disse, olha, os fariseus, o teu mestre não paga imposto, Jesus, vai lá, pega o peixe. Então aqui está a passagem de que Jesus assim, de quem que é a inscrição dessa moeda? A efígie, né? Que está escrito. Aqui no Brasil, falar em efígie, muitas vezes as pessoas ficam confundidas, mas se eu olhar nas moedas, por exemplo, do Brasil aí, sempre tem um brasão atrás escrito, por exemplo, Princesa Isabel, né? Tem muitas delas aí, né? Princesa Isabel, que foi a patrona da libertação dos escravos, né? Ela está sempre aí figurando essas moedas, né? Da Casa da Moeda do Brasil. Então, a efígie é exatamente isso aí que está escrito atrás. Na época lá a moeda tinha a efígie, a cara do César, né? De quem que é essa efígie? É do César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Amém? Glória a Jesus. Então vamos ver aqui também. Isso foi o recado de Jesus, né? Dizendo que é para dar a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. E vamos ver Paulo em Romano 13, né? 1 a 7. Romano 13, 1 a 7. Vamos ver o que falou Paulo lá. Oh, glórias. Vamos lá. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venham de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste às ordenanças de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo as condenações, porque os magistrados
não são terror para com as boas obras, mas para as más, né? Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ele é ministro de Deus e para teu bem, mas se fizer o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministro de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Amém? Louvado seja Deus. Então aqui está, né? As potestades que existem aí na Terra hoje, né? Elas existem porque são ordenadas por Deus. Quem é que não lembra lá, por exemplo, a passagem de antes lá de Pilatos, lá que Jesus estava lá, ele como sendo governador ali, que estava na hora o Pilatos lá, falou, eu tenho autoridade para te soltar se eu quiser. Confessa-me, tu és o rei dos judeus? Fala aí, né? Jesus disse, nenhuma autoridade te seria dado se não viesse de cima do meu Pai. Né? Então você veja bem, que até aquele cara que estava ali, que foi cruel, né? Ali que lavou as suas mãos, Pilatos, né? Lavou as suas mãos, né? Cafaz lá, os sumos sacerdotes condenaram, né? Nós sabemos toda a maracutaia que eles montaram lá para condenar Jesus, que diz que eles ficaram o tempo todo, né, procurando alguma brecha, procurando alguma coisa para condenar o Senhor Jesus. E como não achar, vai começar a trazer testemunho falso, né, para que viesse ali depor. E aí diz que vinha de toda maneira, um falava uma coisa, mentia de um jeito, não convencia. O outro vinha, mentia de outra maneira, não convencia, né? Então é aquilo que eu já falei já hoje, outra pregação, né? Que na época lá dos gregos, lá dos sofistas lá, o verdadeiro cara que era o mais mentiroso conseguisse convencer com sua mentira ali a população, conseguisse, aí esse era o testemunho verdadeiro, esse era o cara, vamos dizer, né? O dizer paralelo aqui do povão. Esse era o cara, aquele que conseguisse mentir e convencer. Aí no caso aí disse que chegou duas testemunhas falsas lá, que na realidade eles falaram só apenas, repetiram o que Jesus mesmo já tinha dizido. Ele nem testemunha falsa não era, era e não era, né? Porque ele estava mentindo, mas estava sendo cogitado a falar isso daí, porque o próprio Jesus dizia, esse templo aí eu derrubarei em 3 dias e ficarei, né? Então foi exatamente por essa passagem, foi quando o sumo sacerdote ouviu essa passagem, o que é que vocês precisam mais, né? E disse que rasgou suas vestes, de coisa que não poderia fazer. Até nisso daí ele errou, porque o sumo sacerdote não podia rasgar as vestes, né? Vocês sabem disso, quem lê a palavra de Deus, quem é conhecedor, sabe que ele não poderia jamais rasgar as suas vestes. As outras pessoas, tudo bem, pode rasgar, o sumo sacerdote jamais, né? Mas ele fez isso aí, mas porque ele estava enfurecido de ódio, de raiva, e é só o que essa gente tem na cabeça, no coração e no pensamento, é ódio e raiva das pessoas. Ele não ama Deus, ele não ama as coisas de Deus. Eles amam a si mesmo, amam as posições que tem, o dinheiro que está entrando fácil nos seus cofres, né? Aumentando a sua riqueza, as suas empresas, né? Para quê? Né? Para quê? Se para onde você vai não existe indústria já. Hoje eu preguei a respeito disso daí, mas tudo bem, né? Vamos ver lá. Então, meus queridos, o rebelde que está se rebelando aí, por isso que eu coloquei aqui, por exemplo, o apóstolo Pedro disse assim, olha, que nenhum de vós padeçais como malfeitor, porque se você foi bofeteado, for maltratado, né, como malfeitor, que galardão, que coisa vocês terão? Todo mundo vai dizer, era um vagabundo mesmo, tudo bem, o cara não prestava, era um ladrão, era um salteador, era isso, aquilo, outro, ninguém tá nem aí. Como malfeitor, né? Participou como malfeitor e estou como malfeitor. Agora, se vocês padecerem, né, fazendo bem, praticando bem diante do Senhor,
para isso gloriai-vos, porque é grande o vosso galardão diante do Pai que está no céu, né? Amém? Glória a Jesus. Nós teríamos muito ainda que falar aqui, por exemplo, a respeito do que acontecia lá com Israel, né, a respeito de Oséias, ali no profeta Isaías também, quando o povo errava, né? Então diz assim que meu povo errou por falta de conhecimento. Israel, quando o sumo sacerdote não se ligava mais aos líderes, né? Não ligava mais em pregar a verdadeira palavra de Deus, em falar verdadeiramente a lei de Deus, e ensinar o povo, né, para eles não cometerem as coisas que não deveriam cometer, porque era uma ordenança tremenda, né, para praticar isso aí, ele não estava nem aí, não obedecia, né? Então o que aconteceu foi o seguinte, é que o Senhor disse assim, que meu povo erra por falta de entendimento, não ensinaram para ele, os sacerdotes se desviaram, né? Os profetas também, né, ultimamente aí tem aparecido um monte de profeta aí que profeta, quantos profetas que vocês ouviram profetizando esses últimos tempos aí, hein? Eita coisa, que coisa maravilhosa que é a gente vê, né? O falso profeta, porque na palavra de Deus também está escrito lá. O Senhor falou assim que se ele tivesse que falar com um profeta, ele se manifestaria a ele através de sonho. Não era o caso com Moisés, que ele disse, com Moisés, meu servo, eu falo com ele boca a boca, cara a cara. Né? Mas qualquer outra pessoa aí, eu manifestarei para ele em sonho, em visão, né? Eu falarei com ele e ele falará para as pessoas, né, no caso. E nesse caso aí, muitos profetas aí disseram assim, e você saberá que o profeta é verdadeiro se aquilo que ele falar se cumprir. Aí foi o que falei, agora se não se cumprir, meu filho, pode esquecer. Aí tem uns aí que são um pouco mais espertos, joga dos dois lados, diz é para um lado, é para o outro. Se foi assim, porque é assim, se não foi assim, porque é do outro jeito, né? Se Deus quer que seja esse, se Deus não quer que seja esse outro, né? Então Deus como diz a história, é o jogo da cabeça deles, né? Mas sabendo ele, porém, agora eu vou ler a parte principal e final de tudo esse trecho aí que eu estou falando. Vamos ver lá, segundo Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, tá? Segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, né? Oh, glória, segunda Pedro. Não é primeira não, segunda Pedro. Ó. No capítulo 2, do versículo 1 ao 13. No capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Segunda Pedro. Nos diz a palavra do Senhor assim, escuta só essa daí, tá? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão aos suas desilusões, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de longo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas o havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, né, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as em cinza, portanto, pondo-as para exemplo aos que vivesse impiamente, né? Livrou o justo Ló,
enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. E reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências da imundícia, desprezando as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força, em poder, não pronunciaram contra ele juízos blasfêmios diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que estes homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles, mácula, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteia convosco. Glórias a Deus, né? Então veja aqui a palavra de Deus. Se vocês querem continuar lendo para frente, pode continuar, porque o castigo deles virão. Eles serão realmente mais castigados, serão mais cobrados, né? Esses falsos profetas, esses ensinadores de mentira que estão aí, eles serão realmente cobrados do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Com mais veemência. Mas vai ser o castigo, sim. Além do castigo, vai ser humilhado, vai ser colocado diante dele as obras erradas que ele fizeram, vai mostrar para todo mundo ali. Então vai ser aquela hora, como diz a palavra do Senhor, uns serão ressuscitados para a vida eterna e outras para a vergonha e desprezo eterno. Você está enquadrado em qual das alas, meu amigo, meu irmão, filho de Deus? Aleluia. Que Deus te proteja, que Deus proteja a mim, que Deus converta os vossos corações absolutos, os vossos corações enganados pelo inimigo, por Satanás, que tem enganado e arrastado milhões nesses últimos tempos a seu favor para fazer. Se ele conseguiu trazer uma terceira parte dos anjos do céu com sua rebelião, quanto mais aqui na terra esses homens fracos, esses homens vis aí que não têm capacidade, podem ter todo o conhecimento, todo o dinheiro, todo o ouro possível que eles ajuntaram aí e aglobaram aí na terra, junto às autoridades, junto às pessoas, mas não terão a salvação de Deus. Se não se converterem e não voltar atrás, não receberá da parte do Senhor a salvação. E muito menos os galardão, mas o mais importante mesmo é a salvação da alma, né? Que vai ficar. Leia a parábola do rico e Lázaro, tá? Eu sempre cito essa palavra e essa parábola, que é para você ler, para você não ficar enganado, ficar perdido. Que existe uma separação. Os que estão lá não vêm para cá, e os que estão aqui não vão para lá. Glórias a Deus, amém? Eu prefiro estar com os salvos. Eu prefiro estar com Cristo, que é muito melhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Glória a Jesus.